nós vamos voltar a falar da mazela econômica desse país, professor Suano, mas só para trazer mais este elemento para se somar a este festival, né? Esse FEBEAPA do Brasil. O ministro da Fazenda, o Fernandinho Haddad, ele disse que o presidente Lula ficou surpreso com a informação de que a carga tributária do país recuou em 2023. No ano passado, a arrecadação da União, dos estados e dos municípios somou 3,52 trilhões. Só isso, minha gente, 3,52 trilhões, não é nada. Segundo o Tesouro, mamãe, o Tesouro Nacional, a carga tributária teve uma queda de 0,64 ponto percentual do PIB em relação ao valor registrado em 2022. E olha, e Lula quer mais, hein, professor? Pavinato, direto, é óbvio que ele vai ficar totalmente surpreso. Porque ele nunca está no Brasil para saber o que está acontecendo. Ele está sempre viajando. E as informações que chegam para ele, ele não tem condição de entendê-las. Esse é o primeiro ponto. Agora, não tem nada a ver com o IBGE isso aí? Deixa eu colocar, porque essa dúvida tá na ponta da língua de todo mundo aqui do chat. Né? Que tem o presidente, o econometrista, o estatístico chapéu de alumínio. Não tem mãozinha do IBGE isso aí, não? É uma pergunta. Veja, quando ele teve problemas na Unicamp e quando ele exerceu uma função numa entidade, as pessoas se revoltaram supostamente dizendo que de alguma maneira não é que ele burlava os dados, mas ele utilizava metodologias que poderiam direcionar para os resultados que ele queria. Ou seja, não me assustaria se porventura fossem apresentados resultados e dados a partir de metodologias ou conduções para gerar o resultado que o presidente precisa para a sua propaganda política. Esse é o ponto. Agora, claro, ele está surpreso. E foi uma pergunta que você fez até numa questão anterior sobre a China. Não, nós não somos a China. E eu vou te dizer por qual razão. Porque, ao menos, e veja, eu sou totalmente contrário ao modelo chinês. Totalmente. Mas, ao menos, eles têm uma diferença em relação a nós. Eles têm uma coisa que se chama plano quinquenal, que só é possível ter um plano quinquenal ao invés de projetos de Estado, e como seria no mundo livre ou no mundo ocidental. A grandeza que tem é que, pelo menos, eles conseguem botar objetivos para alcançar. Eles saem quebrando tudo que está em volta para alcançar esses objetivos. Razão pela qual eu defendo a democracia e digo que lá a democracia é algo supostamente não existente e concretamente inexistente, tá? Supostamente que ele diz, não, nós somos uma democracia. Uma coisa, lembra que o ano passado o Lula foi falar de economia? Temos que rasgar os livros de economia. Foi de economia que ele mandou rasgar os livros? Foi. Né? Agora, Júlia, você que fez parte da classe política, que ontem o mesmo presidente Lula, e felizmente é o mesmo presidente desde 1º de janeiro de 2023, ele cobrou dos ministros dele mais rapidez e agilidade para executar os planos anunciados pela gestão petista. Que planos são esses? Eu não sei, porque não teve plano nem na eleição e eu só vi loucura até agora. Lula disse que é preciso passar por cima dos manuais. Passar por cima dos manuais. E alertou que, se as ações demorarem muito para serem realizadas, o mandato acaba sem o plano do governo ser colocado em prática. Agora a pergunta é, que plano, que manual é esse? A lei? É a lei de responsabilidade fiscal? É o manual da vergonha na cara? É o quê? E isso porque hoje Lula já falou em reeleição em 2026. Foi. Porque ele, me parece, ele não sabe o que está acontecendo. Aí ele chega na reunião do ministro e fala assim, ô rapaziada, vamos acelerar aí, vamos fazer uma coisa bonita pro Brasil. Tá, mas vamos fazer o quê? Vamos fazer a coisa bonita. Vai aí, rapidez. Não precisa seguir o manual, não. Segue o Joaquim. Vamos lá, a começar pela crítica reiterada do presidente Lula em relação ao presidente do Banco Central. A gente precisa lembrar aqui que o presidente do Banco Central brasileiro foi reconhecido nesse ano como o melhor Banco Central do mundo, numa votação que analisou todos os desempenhos dos bancos centrais no mundo. Então, ele começou a subir os juros ainda no governo Bolsonaro, hein?
Sim. Foi março de 22. Sim. E outra coisa também, ou seja, é um motivo de orgulho para nós. Essa votação foi fiscalizada pelo TSE? Senão, não confio. Mas, gente, a gente pode chamar o Lula do que quisermos, mas burro ele não é. Ninguém está na vida... Primeiro que ninguém na vida política é burro. Saibam disso. Não, segundo, sim, não faça isso. Tem sim, desculpa. Não, então tá. Tem umas bestas que são... Não, a pessoa... Não é porque a pessoa fala uma coisa, é que ela acredita no que ela fala. Ele sabe muito bem com quem ele está falando. Quando ele insiste nessa briga com o Campos Neto, ele está colocando toda a culpa do governo dele em cima de uma outra pessoa. É muito simples. Quando ele chama os ministros dele e fala, gente, vamos acelerar, vamos fazer alguma coisa, ele está tirando dele da reta. Essa é a verdade, é tudo calculado, é algo que eu mostro aqui sempre, eu comento isso sempre, porque nada do que o Lula fala não é calculado. Ele sabe muito bem que ele quer atingir e ele sabe que a maior parte da população brasileira não entende fundamentos da economia, por exemplo. Então a maioria das pessoas não gosta, e com razão, de a gente ter juros altos. Porque se o crédito do cartão de crédito é alto, é porque nós temos uma taxa Selic que ainda é alta. Mas por que essa taxa precisa ser alta? Porque é a forma que existe para controlar a inflação. Então, o instrumento correto está sendo feito. É a mesma coisa que você dá bezetacil em alguém. Ninguém gosta de tomar bezetacil, mas o médico recomenda, é necessário que se tome remédio amargo. E o Campos Neto, tecnicamente, junto com o Copom, porque como muito bem colocou o Luiz Arthur aqui, não é uma decisão individual do Campos Neto, é um comitê de pessoas técnicas que decidem manter. Agora, sobre a falta de plano de governo, é evidente, ele não falava sobre proposta de governo durante a campanha dele, ele apenas atacou o presidente Bolsonaro. Ele não analisou nada de positivo que o presidente Bolsonaro fez e ele foi eleito por esse movimento. E o que é passar por cima dos manuais? Ele já deixou claro, por exemplo, que ele não acredita que a responsabilidade fiscal deve ser respeitada. Certo? Então, para ele, a lei de responsabilidade fiscal é um atraso para o nosso país e, na realidade, é isso que a gente vê a cúpula petista repetir o tempo inteiro. Para eles, gastar mais do que se arrecada não é problema. E sabe o que me espanta, Vivi? Quando ele se espanta pela nossa carga tributária ter diminuído em relação ao PIB. Porque os países que têm uma carga tributária grande em relação ao PIB são países nórdicos, são países que entregam à população serviços públicos de excelência, escola pública de altíssima qualidade, serviço de saúde de qualidade, uma bela infraestrutura, segurança. Esses países realmente arrecadam muito, mas eles devolvem. Agora, hoje nós temos uma carga tributária comparada, por exemplo, à Finlândia, mas com serviço da Nigéria. Sendo que a Nigéria, a carga tributária frente ao PIB é em torno de 20%, a nossa já passou de 33%. Então, ele não deveria estar feliz com esse dado. Porque o que ele se decepcionou foi com o fato da nossa arrecadação ter caído. Não! Ele deveria ter vergonha da entrega do serviço que está sendo feito para a população. E o que a gente vê é sempre a lorota que ele canta, né? De, eu quero cuidar do pobre, eu quero cuidar da educação. Vejamos onde ele sempre corta a despesa, onde ele sempre aprisiona a execução orçamentária. É sempre na educação, é sempre na saúde, sempre na ciência, certo? É ele sempre nunca corta pros dois em lados. desenvolvimento tecnológico. Então o Lula, gente, ele é muito inteligente, sabe por quê? Ele ainda consegue encantar as pessoas com as mesmas mentiras.